O universo da arte sempre foi um lugar muito masculino e machista. Sim, eu sei que eu já falei disso aqui no canal e vou retomar esse tema agora falando sobre Tamara de Lempicka. Muitas vezes dentro do universo da arte, a mulher ela acaba ganhando um trabalho secundário, ela era colocada simplesmente como uma musa, como uma diva inspiradora e não era levada a sério quando fazia arte. Isso é muito comum, a gente consegue observar durante a história da arte várias mulheres que tiveram seu trabalho obscurecido simplesmente por serem mulheres. Mulheres que tinham que colocar assinaturas dos seus pais, dos seus cônjuges, dos seus parentes ou então criar um pseudônimo masculino para ser aceito. Com Tamara de Lempicka não foi diferente. A artista, para expor seus primeiros quadros, ela teve que usar um pseudônimo masculino para que seus trabalhos fossem observados e levados a sério. E o pior, no final da carreira dela, ela ainda ganhou o apelido de Baronesa Pintora, que era um jeito que os caras tinham no circuito de arte de falar: ah, é a obra daquela mulher lá, né? Ah, sim, é uma baronesa e ela pinta uns negocinhos ali, ó. Mas nada muito importante não. São coisinhas engraçadas, mas sem muito valor. Então eu jogo a mulher nessa coisa do exótico, o trabalho da mulher é uma coisa separada do trabalho do homem e acaba sendo uma coisa menor nesse universo artístico que é extremamente injusto e só ressalta esse machismo que existe dentro da nossa sociedade. Ela começou sua carreira ali por volta da década de 1920, na verdade bem no comecinho da década de 20, e acabou conhecendo seu marido, que tinha o título de barão, só em 1934. Então durante todo o tempo ela esteve trabalhando, estudando, constituindo uma estética para depois ser simplesmente jogada como uma baronesa que pinta. Isso é extremamente injusto com o trabalho dela. E se tem outra coisa que a sociedade adora menosprezar, são os LGBTs. E Tamara de Lempicka era bissexual e ela não tinha o menor tabu com isso. Pelo contrário, ela adorava frequentar as boates, clubes, bares lésbicos de Paris. Inclusive ela chegou a namorar, né? Tem um lance ali com a proprietária de uma dessas boates lésbicas, a Suzy Solidor, mesmo quando ela estava casada. Então ela tinha várias amantes, né? Afinal, ela era bissexual, ela ficava tanto com meninos quanto com meninas. Obviamente, no trabalho da Tamara, a gente consegue ver uma inclinação muito forte ao lesboerotismo. Ela gostava muito de representar mulheres nuas, ela traz toda uma sensualidade para a representação feminina. E, obviamente, ela era muito criticada por isso. Porque a gente tem aí uma história de homens retratando mulheres. Que essa sapatona agora veio querer representar as minhas mulheres? O estilo da Tamara é a encarnação do Art Deco. Ela trabalhava muito aquela solidez luxuosa do Art Deco, com suas formas geometrizadas, uma certa simetria, mas sempre tendendo para essa simplificação das coisas, meio que em blocos geométricos que vão se encaixando, mas tudo isso acompanhado de uma elegância, de uma sensualidade muito forte. Por quê? Porque a Tamara estudou muito arte neoclássica, principalmente os trabalhos do Dominique Ingres. Então ela vai trazer toda essa coisa do Ingres de representar os corpos bem torneados, a pele muito bem trabalhada, um claro escuro muito suave, que é muito característico do neoclássico. Isso vai ser juntado ali com uma coisa meio cubista, afinal, a gente está falando de uma artista que vivia na Paris entre guerras, a Paris ali da década de 20. Então ela estava convivendo com outros modernistas o tempo todo, Pablo Picasso, cubismo, não sei o quê. Então ela traz toda uma série de referências para sua obra também, que não é nem nada muito antigo, nada neoclássico, mas também não chega a ser nada igual às vanguardas modernas, mas carregado ali de um certo modernismo. Essa Paris, ela tinha um ar de otimismo, um ar de esperança, e o trabalho da Tamara meio que representa essa ideia, uma sociedade em reconstrução, uma sociedade pensando no futuro depois dessa Primeira Guerra Mundial. Acho que eles ainda não sabiam, não tinha muita noção do que estava vindo pela frente não. Mas enfim, e é dessa época que eu queria ressaltar uma obra da Tamara, que é o seu autorretrato no Bugatti Verde. Essa obra ela foi uma encomenda para a revista alemã Die Dame, ou A Dama, e ela foi pensada para ser o retrato dessa mulher moderna, empoderada, a dona de tudo, a dona do mundo.
E Tamara se autorrepresentou ali dentro desse quadro, dirigindo um Bugatti verde. Primeiro, vamos começar do início, né? O que é esse Bugatti? O Bugatti, gente, é uma marca de carros de luxo, famosa até os dias de hoje. Ela se coloca ali dirigindo esse automóvel de luxo. Esse automóvel que, inclusive, muitas vezes é associado à ideia masculina. O homem é quem dirige, o homem é quem está no controle, homens que gostam de carro, meninos que brincam de carrinho. Quando você entra no ônibus e você se depara com uma motorista, é até estranho, a gente tem um estranhamento. Quando você ouve falar de uma mulher que dirige um caminhão, mulheres dirigindo caminhão, então a gente tem esse estereótipo do homem sempre no volante. E ela não, ela se coloca ali dentro desse Bugatti, ainda dentro desse objeto de consumo masculino, né? Esse objeto de luxo masculino. E ela não tá ali só simplesmente feminina dentro do carro. Ela usa uma touca esportiva, ela usa luvas esportivas, o que dá uma característica também profissional para essa mulher. Ela não é simplesmente uma mulher no volante, ela é uma motorista, ela que está no controle, ela que segura esse volante e ela nos olha com um olhar altivo, até meio snob, frio, e se separa inclusive de nós, porque entre o olhar da Tamara e nós tem ali aquela lateral do carro na diagonal. Então tem toda uma construção onde ela se coloca nessa posição superior, nessa posição profissional e ainda nos separa, nos afasta, porque entre nós e ela existe o Bugatti verde. Até mesmo a gente pode observar uma marca do futurismo quando a gente pensa nessa diagonal e nessa lateral do carro, já que o futurismo gostava tanto dessas composições que transparecem em movimento e também das máquinas. Lempica estabelece a dicotomia mulher-automóvel, a par da feminilidade, masculinidade, querendo dar a entender a sua postura perante a vida, ao acreditar que todos os seres humanos, homens e mulheres, são uma mistura dos dois componentes. Na época que Tamara se pintou dentro do Bugatti, ela tinha um carro muito mais modesto, ela tinha um Renault muito mais simples, era um carro popular amarelinho. Eu fico pensando também na mensagem que ela queria passar quando ela se pintou dentro do Bugatti. Claro, ela queria colocar esse sentimento da mulher moderna, que está no controle, que manda. Mas também, de certa forma, eu vejo muito nesse trabalho a própria vontade de Tamara de estar no controle, de estar à frente, de ser a pessoa que manda. Que é uma realidade tão distante quando a gente pensa na mulher hoje em dia, em muitos lugares do mundo, em muitas sociedades, em muitas situações sociais, e que era uma situação que acontecia naquela época e era aparente. Quando a Segunda Guerra Mundial começa a atingir Paris, a Tamara ela se muda para os Estados Unidos junto com seu marido Barão. E o estilo de pintura de Tamara, o Art Deco, ele já era visto como ultrapassado nos Estados Unidos, onde estava em ascensão o expressionismo abstrato. O expressionismo abstrato, de certa forma, ele ainda compete no comecinho com a Art Deco e ele meio que vence entre muitas aspas. E todos aqueles círculos onde Tamara frequentava com seu marido, afinal ele era um barão, então ele frequentava, né, a alta classe da sociedade, a Tamara ela era vista como a mulherzinha do barão, essa mulher pintora, essa baronesa pintora, como eu já disse lá no começo do vídeo, que pintava umas coisas engraçadinhas porque ela trazia toda essa questão da lesbianidade nos seus trabalhos. O jeito que ela foi sendo desprezada durante esse caminho, a sua arte foi sendo colocada de lado, eu acho que tem muito a ver com esse desejo do quadro do Bugatti verde, essa liberdade. É interessante, ela se aposenta ali na década de 1960 e logo na sequência da sua aposentadoria, o marido dela morre. Aí ela herda muita coisa, daí ela pega toda essa grana e ela sai viajando pelo mundo. A Tamara ela dá 3 voltas ao mundo. Antes de voltar para os Estados Unidos, ela decide que não quer mais morar nos Estados Unidos, se muda para o México e vive os 2 últimos anos da sua vida lá no México com sua filha. Será que aí nesse finalzinho de vida, onde ela simplesmente jogou tudo pro alto e foi viajar pelo mundo, ela conseguiu ser livre? Eu fico imaginando se Tamara realmente sentiu esse controle que ela tanto desejava durante a vida dela. E que a gente almeja. Uma sociedade em volta de opressões, eu acho que esse desejo por liberdade, esse desejo por ser levado a sério, tange a muita gente. Acho que todo mundo que não está naquela categoria, né, homem, branco, heterossexual, rico, acaba desejando de certa forma essa liberdade. Quando será que essa liberdade chega, né? Será que a gente vai sempre almejar essa questão do controle e também de ser livre? Enfim, deixa aí seus comentários, um grande beijo para você e tchau, tchau!